Então, o tema de hoje é sobre a viva esperança. A viva esperança, a gente vai ler o texto base que se encontra em 1 Pedro 1:3. Esse texto diz assim: Esperança da vida eterna é o título que a NVT dá para esse texto. E o versículo inicia da seguinte forma: Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Eu vou fazer o que costumamos fazer aqui no louvor. Todo mundo, vamos ler junto? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Amém? Amém. Temos uma viva esperança. E hoje a gente vai falar sobre essa viva esperança. A gente vai falar sobre esperança, o que é esperança, o que a gente pode fazer e quais são os nossos motivos para ter esperança, os motivos para a gente não ter esperança. E o texto base certamente foi esse que a gente utilizou, já foi cantado louvores sobre esse texto base, e esse texto foi escrito por Pedro. Pedro ele escreve esse texto aproximadamente 30 anos depois dele ter vivenciado o ministério junto com Jesus na terra, e como pano de fundo eu não poderia deixar de relembrarmos juntos, eu poderia trazer alguns textos para relembrarmos algumas etapas, alguns episódios chave na vida do Pedro. Então, o primeiro se encontra em Lucas 5, do verso 1 ao 3 inicialmente, mas a gente vai ler até o verso 11. Vocês podem ler no seu aplicativo, acompanhar comigo na tela. Não sei se está claro ou está fácil a leitura para vocês, mas eu vou ler e a gente acompanha junto. E esse texto ele fala muito sobre como Pedro ele é convidado a fazer parte do ministério de Jesus como discípulo. E diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Verso 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, o primeiro texto que a gente acaba de ler está em Lucas 5, do 1 ao 11, e conta uma história que é muito conhecida por nós. Diversas vezes nós ouvimos falar sobre essa história, a gente conhece essa história. E é interessante como Pedro, que 30 anos depois escreve sobre a viva esperança, ali ele se depara com uma situação onde ele tinha uma expectativa, ele tinha uma esperança de conseguir pescar muitos peixes, ou pescar peixes, porque ele passa a noite inteira fazendo aquilo que ele melhor sabe fazer. Então Pedro, na sua expertise, ele pesca com o objetivo, obviamente, de pescar peixes, senão ele não estaria fazendo a sua atividade. Então ele tinha esperança de ter uma colheita que pudesse trazer algum tipo de rendimento para ele. E essa expectativa é frustrada porque ele passa a noite inteira, um especialista da área, passa por muito tempo fazendo aquilo que ele domina, ele não consegue obter o resultado. E no momento em que Jesus fala para ele: olha, lance novamente,
Ele já tinha começado a lavar, ele já tinha encerrado, ele já tinha se frustrado, ele já tinha perdido qualquer tipo de expectativa e esperança de conseguir o resultado que ele tinha procurado anteriormente, mas com a palavra de Jesus, isso trouxe para ele uma nova esperança, ou até às vezes incrédulo. Cara, se você está pedindo, o Senhor que está pedindo, eu vou fazer porque provavelmente ele ficou impactado com aquilo que ele tinha acabado de ouvir. Jesus ele tinha pregado mais um dos seus sermões e Pedro estava no barco ouvindo. Então ele, em obediência ao Senhor, ao Mestre, ele faz isso e ele lança a rede e a gente conhece muito bem esse milagre. Aquilo que tinha pouca expectativa, olha que curioso, né? Se inicialmente ele tinha expectativa à noite ao pescar, porque talvez seria o melhor horário para fazer isso, ele não conseguiu. Mas no dia seguinte, quando Jesus ele fala para ele fazer novamente aquilo que ele já tinha tentado exaustivamente e talvez com baixas expectativas ele tem um resultado extraordinário. Ele tem um milagre e aí ele presencia esse primeiro contato com o Mestre de uma forma miraculosa e existe uma promessa que é feita para ele: olha, se você vir comigo, eu te transformarei em um pescador de gente, não mais um pescador de peixes. E ali lança uma promessa da qual ele tem uma esperança, uma expectativa sobre aquilo, e ele larga tudo. Ele, e o texto fala que também os seus sócios, Tiago e João, eles largam tudo com aquilo que eles presenciaram e eles vão seguir o Mestre. O segundo texto que a gente lê está em Lucas 22, 31 a 34, que é um segundo episódio marcante também na vida de Pedro. E aí Pedro ele já tem andado, ele já tem participado do ministério de Jesus, já tem vivido diversas experiências com Jesus, e chega ao ponto desse texto narrar para a gente essa história. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Eu estou pronto. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará. Você negará 3 vezes que me conhece. A história a gente conhece. Pedro, de fato, ele nega Jesus, mesmo ele achando que ele estava completamente preparado para morrer, se fosse necessário, ao lado de Jesus. Pedro, ele criou-se uma expectativa muito forte com tudo que ele já tinha vivido, presenciado, com toda a autoridade que lhe tinha sido entregue. Pedro, ele achava que ele estava pronto, mas ele ainda não estava pronto. Ele fugiu, ele negou, ele se recusou. Então, uma frustração, ele paira na vida de Pedro, uma amarga frustração, por ter negado aquele que ele considerava como seu mestre, e era o seu mestre, o seu Senhor, que tanto tinha feito, tanto tinha ensinado. E por fim, o texto que a gente lê por último nesse pano de fundo está em João 21, 15 e 16, e a gente vai ler até o verso 19, mas esses 2 versículos iniciais, que a gente mostra ali uma reconciliação, né? Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, apacente, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela 3ª vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as suas mãos e outros vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me, siga-me.
Olha que curioso, esse pano de fundo depois da gente ter lido o texto base que foi escrito muitos anos depois do mesmo Pedro que vivenciou esses episódios. O Pedro que largou tudo, seguiu o mestre com a esperança de receber aquilo que lhe tinha sido prometido, sem entender muito bem, mas ele ficou tão impressionado que ele abandonou tudo e foi. Depois o mesmo Pedro é o Pedro que nega achando que não negaria e não negaria mesmo, a ponto de que se fosse preciso morrer, ele morreria. Bom, pelo menos é o que ele acreditava, mas foi dado que isso era uma afirmação ou uma certeza, uma convicção falsa. Ele nega e agora ele retorna mais uma vez, existe uma reconciliação. E se antes já tinha sido feita uma promessa de que ele seria pescador de gente, agora existe uma outra promessa. E a promessa que está aqui é que quando você morrer, você vai me glorificar. Vai chegar um momento em que você não vai me negar. E você vai fazer aquilo que você não quer. E você realmente vai me glorificar na sua morte. Uma promessa que já apontava para uma vida futura. Uma viva esperança. Então, voltando ao texto base, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora nós temos uma viva esperança. Nós só temos uma viva esperança conquistada a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Uma viva esperança, uma esperança viva. E a gente precisa cada vez mais vivificar essa esperança. Eu preciso vivificar essa esperança porque é muito fácil a gente deixar de lado que nós temos essa esperança. E recentemente eu vi um filme muito interessante. Eu vi um filme que aborda essa temática e eu não vou falar qual filme é, para não dar spoiler. Então eu vou descontextualizar, eu não vou falar o contexto do filme, eu só vou compartilhar um diálogo que foi feito entre dois personagens chaves desse filme. Diz assim esse diálogo: você está vendo, não está? Eu sabia que você ia voltar a ver. O outro personagem. Por um tempo eu perdi. É fácil perder. Eu gostaria de voltar se você ainda me quiser. É claro que sim. Esse diálogo acontece entre dois personagens chaves, um líder e o seu ajudante. E o líder depois permanece com a sua motivação, mas o ajudante, aquele quem trabalhava, o seu parceiro de tantos anos, ele meio que perde o sentido para ele aquilo que ele está fazendo. Eu já deixei de ver, eu não estou mais conseguindo enxergar a esperança, o propósito, o significado daquilo que a gente faz por tanto tempo. E o líder que se manteve convicto, em nenhum momento titubeou, ele disse que não é difícil você perder, é fácil. E em outro momento do filme, eles já começam a pessoa que pede para sair, o ajudante, aquele que está perdendo o sentido, ele já tinha tido uma conversa difícil, e o líder na expectativa de que em algum momento você voltará, e esse diálogo final fala dessa forma muito interessante, né? É fácil perder, mas agora você voltou a ver, você voltou a enxergar, você avivou a esperança, e aquilo que a gente faz, que se tem um propósito muito claro, precisa ser relembrado constantemente, precisa ser reavivado. E quando a gente faz essa comparação com a nossa fé, aqui temos pessoas, e eu me incluo, que já presencia esse tipo de ambiente por muitos anos. A gente fala sobre esses mesmos tópicos, temas, assuntos, pregações por muito tempo, e a gente precisa, talvez o maior desafio, que é tão fácil se perder, é a gente manter avivado em nós essa convicção, essa esperança que foi conquistada a partir da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Temos uma viva esperança. Isso é aquilo que deve nos motivar em meio ao mundo que é completamente difícil de se ter esperança, de se ter tipo de expectativa. Dando sequência. Tá. E qual que é o significado do termo esperança? Bom, deixa eu pegar minha colinha.
A palavra esperança vem do latim. Esperare, que significa ter confiança, desejar, esperar. A gente conhece, não é difícil de você imaginar que esse é o significado por trás de esperança. Você tem uma confiança, uma espera de algo. Comumente a gente relaciona a esperança ao esperar algo da qual a gente deseja, algo que foi prometido. E a raiz do verbo está relacionada com o conceito de guardar algo com confiança. Guardar algo com confiança. A gente tem guardado com confiança aquilo que é uma viva esperança? Eu me pergunto. Essa é uma pergunta que eu faço. A gente precisa realmente manter vivo e assim, viver com essa viva esperança, guardando algo com confiança, e existem muitos motivos para a gente ter essa esperança. Existem motivos para a gente ter a esperança e motivos para a gente não ter a esperança, obviamente. E quando a gente fala em ter esperança, talvez o primeiro contraste que se fala é uma fonte humana, fonte divina. E Romanos 15, 13 pode nos auxiliar, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A fonte de esperança, obviamente, é o nosso Deus. Então a nossa esperança precisa estar em Deus, para que ela seja algo com uma confiança atrelada. A fonte da nossa esperança precisa ser de Deus, vinda de Deus. Mas a gente vive em um mundo da qual existe um contraste, porque a todo momento algo nos convida a depositar a nossa esperança. Eu deposito a esperança na minha capacidade. Se eu deposito a esperança na minha capacidade, a minha chance de se frustrar é certamente muito grande. A gente viu isso no pano de fundo. Pedro, com toda a sua capacidade de hábil pescador, ele não conseguiu pescar. Mas quando ele confiou na palavra divina do Messias encarnado, Deus vivo na frente dele, ele teve motivos o suficiente para depositar sua esperança e foi tido uma recompensa para aquilo que ele confiou. Então, se a gente fala sobre a fonte precisa ser uma fonte divina. A capacidade humana também contrasta com a capacidade divina. Nós, seres humanos limitados, nós constatamos com um Deus que é totalmente ilimitado. Um Deus que faz o impossível. A gente não pode deixar de acreditar que o impossível é possível para Deus. E muitas vezes a gente se abate porque as coisas parecem impossíveis. Mas a nossa capacidade, a esperança é que a gente não está depositando a nossa confiança na nossa capacidade, mas sim na capacidade de Deus. E a nossa esperança precisa estar muito bem claro que ela não deve estar atrelada única e exclusivamente, prioritariamente nesse mundo. Pelo contrário, a prioridade é no porvir. A nossa esperança maior é no porvir. No porvir, que foi o que foi lido. A nossa esperança é a partir da ressurreição de Cristo, que um dia a gente se encontrará novamente com Cristo. E essa é a nossa fonte de esperança, com a capacidade de um Deus que ele é pleno, convicto, um Deus que é totalmente ilimitado e que não dá margem qualquer para erro, porque ele é um Deus pleno, ele é um Deus perfeito. Então sim, esse Deus ele nos acomoda, ele nos ajuda a lidar com as dificuldades desse mundo, mas ele é um Deus que nos convida a viver nesse mundo esperando no porvir, no que irá de acontecer. E a consequência, o texto de Romanos também fala sobre isso, é que, e a postura, mas primeiro para a consequência, é que o Deus que é a fonte de esperança nos enche inteiramente de alegria e paz. Alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Às vezes a gente negligencia o fato de que a gente precisa se alegrar, que a gente precisa viver em paz.
E o que significa a alegria e a paz cristã? A alegria e a paz cristã é você viver sempre muito bem, com o ápice da sua sensação alegre, feliz, e que não tem nenhum tipo de transtorno acontecendo e você está em paz? Não, pelo contrário, é a partir do momento em que você vive num mundo caído, onde o convite é que você fique triste toda vez que você liga o noticiário, toda vez que você sai pela rua, ou que você perda a sua fé, a sua paz, com tanta tribulação que acontece, incertezas econômicas, guerra mundo afora, é que a gente viva inteiramente alegre e em paz. Às vezes a gente fala muito mais sobre a paz, que excede todo entendimento, mas que a gente também viva alegre. E eu nem tinha dado tanto ênfase, mas eu sinto que a gente precisa trazer um ênfase para esse ponto de alegria. Talvez é mais fácil a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A gente precisa viver uma vida de alegria. Alegria e paz em um mundo triste. E isso vai apontar para um Messias. Vai apontar para um porvir, que é a nossa maior esperança. Amém. E se ele fala que Deus é a fonte, e se a gente fazer uma analogia a calor, quanto mais próximo eu estou do calor, mais eu me sinto aquecido. Se eu tenho uma fogueira, se eu estou distante da fogueira, eu sinto calor, mas eu não sinto tanto bem o calor. Se eu estou muito longe, eu não sinto mais o calor. Mas cada vez que eu me aproximo da fogueira, eu me sinto mais aquecido. Então a gente precisa se aproximar de Deus, porque cada vez que a gente se aproxima da fonte, a gente consegue se encher de alegria, se encher de paz, se encher de esperança. Então qual que é o segredo? Se aproximar da fonte. Esse é o grande segredo, se aproximar da fonte. E eu falei também sobre consequência e postura, e a postura que nos é convidada é uma postura de que nós não temos que assumir uma postura passiva. Esperar, eu vou esperar. Eu recebi a promessa. Eu estou esperando aqui. Vai chegar esse dia. E eu vivo minha vida como se eu não tivesse nenhum tipo de chamado, como se eu não tivesse nenhum tipo de comissão. Pelo contrário, a gente tem uma comissão. Então, o nosso convite a viver a nossa viva esperança é da gente viver a viva esperança de forma ativa. E para que a gente consiga fazer isso, percebe como está tudo correlacionado? A gente precisa estar próximo da fonte para a gente receber, porque se depender de nós, a gente não consegue trazer nada que seja benéfico para o mundo, para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas próximas a gente, para as pessoas de fora, de dentro. A gente precisa estar próximo. E a gente estando próximo, nós somos chamados a ter uma postura ativa, não passiva, porque nós fomos designados para uma grande missão. A grande missão a gente conhece, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Nós fomos designados para uma grande missão. Então, a nossa postura, e aqui a gente entra num ponto onde eu me sinto muito confrontado com isso. Eu me sinto verdadeiramente confrontado. Porque às vezes a gente tem aquela tendência de eu não quero ser o chato. Tá com tanta gente chata que parece que precisa andar com a Bíblia debaixo do braço, dizer a paz do Senhor no seu ambiente de trabalho, e essas pessoas elas já são classificadas como um estereótipo chato. Mas isso significa que, por outro lado, a gente tem que ser o mais confortável possível para aquela pessoa e não falar sobre. Então é um dilema que eu me sinto muito confrontado, porque eu entendo claramente de que nós falamos muito sem precisar abrir a boca. Então a nossa vida de devoção, a nossa vida de fé é um exemplo, um testemunho que vai vai trazer um respaldo para que logo em sequência a gente fale. Então é importante falar. Então é importante assumir uma postura ativa. E não é só sobre falar, mas é sim sobre uma postura ativa, de devoção, de relacionamento, de intencionalidade, que isso consequentemente reverbera na grande comissão. E já caminhando para a última etapa, a gente vai trazer algumas reflexões que são relevantes.
E para iniciar essa reflexão, eu acho fundamental a gente ler Salmos 90. Salmos 90 sempre, nos últimos anos, tem mexido bastante comigo. Salmos 90, se eu não me engano, é o único salmo que é abertamente atrelado a Moisés. Não sei se tem outro que seja também atrelado a Moisés. Mas diz assim: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó, quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para Ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por Tua ira, ficamos apavorados com Tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo da Tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Grande é a Tua fúria, como o temor de que és digno. E eu destaquei essa parte. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de Teus servos. Está aqui também. Satisfaze-nos a cada manhã com o Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar os nossos esforços. Sim, faze prosperar os nossos esforços. Ajude-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Satisfaze-nos a cada manhã com o Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. E se a gente fala sobre trazer algumas reflexões sobre a temática da esperança, a viva esperança, esses textos eles são de fato muito reflexivos. A gente vive num mundo onde a frenesi do dia a dia nos impede muitas vezes da gente refletir sobre o significado da vida, sobre o propósito da vida, sobre o quão breve a nossa vida é. E às vezes, em algum momento de luto, a gente se depara com uma reflexão profunda de quão breve a vida é. Quão breve. E a gente vive uma vida muito breve nesse mundo. E como a gente tem vivido o nosso tempo aqui na Terra, como a gente tem vivido com sabedoria, ajude-nos a entender, Senhor, ajude-nos. Isso é uma oração, uma profunda oração que a gente precisa fazer mais vezes, ajuda a entender como a vida é breve, para que a gente viva com sabedoria, que a gente viva de forma intencional, não desperdiçando o nosso tempo, estreitando os nossos laços, aumentando a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. E satisfaze-nos a cada manhã com o Teu amor, Senhor, por favor, satisfaze-nos a cada manhã com o Teu amor, para que cantemos de alegria, mais uma vez, alegria, até o final da vida. Então nós somos amados, porque nós somos amados, a gente recebe a alegria. Nós somos amados por alguém que nos prometeu que existe um lugar melhor e que não nos abandonou. Ele poderia muito bem só dizer que encontrarei com vocês no futuro, mas Ele não nos deixou só. O Espírito Santo, Consolador, está conosco, nos auxiliando a viver nesse mundo caído e nos trazendo a alegria
precisamos nos estar cada vez mais próximos. Pedir uma ajuda para que a gente entenda que a nossa vida aqui é breve. E isso reafirma o que a gente leu em Mateus 28 sobre a grande comissão, é que se nós fomos chamados para essa grande missão, a promessa é que Ele estaria conosco até o fim. A nossa missão não é feita sozinha, a nossa missão é feita através dEle, por meio dEle e para a glória dEle. E quando a gente fala sobre reflexões, em um momento como esse, certamente a gente já começa a refletir como foi o nosso desempenho esse ano. Eu não sei se vocês têm aquela prática de colocar metas e dar o check quando elas forem ocorrendo. Normalmente a gente faz muito isso, né, de reflexão sobre como eu quero que o próximo ano, aquilo que eu faço hoje que não está muito correto, como eu quero melhorar o hábito de leitura, quero melhorar o meu condicionamento físico, vou começar na academia no dia 1º, não, dia 1º não porque não abre, mas no dia 2, ou se o dia 2 for no meio da semana não vai ser na próxima segunda, aí depois tem a pausa do carnaval, um feriado, né, vai ser só depois, no meio do ano. E aí, como que a gente tem refletido sobre como tem sido a nossa vida, né? O que a gente pode melhorar? Quais são as nossas expectativas, as nossas esperanças para o próximo ano? Quando a gente coloca esses objetivos, essas metas, a gente está correlacionando alguma meta espiritual. Eu preciso melhorar a minha prática devocional. Eu preciso melhorar a minha comunhão, o meu momento de oração. Eu preciso melhorar a minha proximidade com o irmão. Eu preciso ser mais atencioso com aqueles que não têm vindo. Eu preciso me reunir regularmente, falar do Evangelho. A gente tem feito também esse tipo de análise. Eu confesso que inicialmente parece que, é verdade, eu preciso fazer isso também. Porque o mais natural é que a gente pense em como a gente precisa melhorar como profissional, como a gente precisa melhorar nessa dinâmica de vida 2, como a gente precisa melhorar num nível horizontal e o vertical. Mas mais importante do que as nossas reflexões sobre como foi o nosso desempenho esse ano e como será no próximo ano, é como que está a nossa esperança, a nossa expectativa para o novo céu, para a nova terra. Como que a gente está em relação a esse tipo de expectativa? Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Há momentos para a gente se alegrar, se aproximar e ter esperança. E a verdade é que se Ele prometeu, ou seja, se a fonte é Deus, Ele é fiel para cumprir. Se a promessa veio de Deus e a gente recebe a promessa de que a gente vai ter uma vida eterna ao lado do nosso Pai, reconciliado com novos corpos, em um novo céu, em uma nova terra, onde não vai ter dor, nem tristeza, nem luto, que a gente vai viver a plena comunhão com o nosso Pai. Por que a gente precisa acreditar nisso? Porque é Ele quem prometeu. Amém. Se Ele prometeu, e essa é a maior promessa da qual a gente precisa depositar a nossa expectativa, a nossa viva esperança. É nisso que é a nossa maior promessa. E eu não sei, irmãos, essa promessa é coletiva, é para a igreja, é para nós. Mas Deus sabe o que Ele prometeu individualmente para você. Eu falo isso com temor. Eu falo isso porque eu acredito. Então, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus. E a gente acabou de ler 1000 anos só como um ano. A dimensão de tempo que a gente tem é relativa. A gente está com o nosso senso de tempo, mas o tempo de Deus é o tempo perfeito, é o tempo pleno, é o tempo correto. E às vezes a gente acha que demora, mas é porque Ele está trabalhando mais. É porque a gente está sendo trabalhado. E é o que diz Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez Ele prometeu e não cumpriu? Que isso crie em nós um renovo, como cria em mim. É Ele quem prometeu.
É Ele quem prometeu que estaria conosco nesse mundo. É Ele que prometeu que Ele cuidaria de nós. É Ele quem prometeu que a gente encontrará com Ele, que Ele prepararia o caminho e que nós iríamos nos encontrar. Então isso é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo da gente vibrar, de se alegrar, de reavivar a esperança. E eu precisava ouvir isso, porque Deus tem falado comigo. Precisamos manter viva a chama da nossa fé, da nossa esperança. Precisamos manter vivo aquilo que foi Ele quem prometeu e a nossa convicção, porque a fonte é totalmente confiável. Totalmente confiável. Amém? Amém. Então é nesse Deus que é o nosso Deus, que é o Pai, que é o Filho e é o Espírito Santo, que Ele é perfeitamente confiável, plenamente poderoso, que devemos depositar toda a nossa fé e esperança. Porque quando a gente deposita a nossa fé e nós temos viva uma esperança, a gente tem uma herança imperecível. Então, apesar do spoiler inicial, a gente vai ler 1 Pedro 1:3, não só no 3, porque quando a gente leu no texto base, parava ali. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Aleluia. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação. Obrigado. Pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Por isso nós temos uma viva esperança. Amém? Amém. Curva sua cabeça. Deus, obrigado porque o Senhor promete, o Senhor cumpre, o Senhor é totalmente confiável e o Senhor é constante até quando eu sou inconstante. O Senhor não se arrepende com base na minha performance, mas porque o Senhor já fez tudo, eu preciso retribuir. Então me ajude e ajude os meus irmãos a retribuir aquilo que o Senhor fez e só o Senhor podia fazer da melhor forma possível, Senhor. Que o Seu Espírito Santo nos traga um novo tempo, que o Senhor possa revigorar em nós a esperança do porvir, Senhor. Que o Senhor reaviva em nós a chama da sua fé, Senhor. Por favor, que possamos viver nesse mundo desesperador com a esperança, porque o Senhor ainda está conosco. O Senhor não nos abandonou. Nós não somos órfãos, pelo contrário, nós temos uma paternidade legítima e ela é no Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Cuide de nós, cuide de todos nós, aqueles que não puderam estar aqui, cuide também, Senhor. Encontre o Senhor, console, guarde o Senhor, fortaleça, Senhor, e que possam ter a experiência profunda e crescente com o Senhor a partir do Seu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, enquanto igreja, enquanto Prisma. É o que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Perdão e compaixão.
Jesus a morte venceu.